Graças a Deus, meus irmãos, vamos estar cultuando ao nosso Deus nesse momento, ao nosso grandioso, soberano Deus. Vamos estar estudando também a palavra do Senhor, nosso Deus, nesse momento. E para estarmos cultuando o nosso Deus, vamos estar orando e pedindo assim a orientação de Deus nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, graça nós te damos, ó Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Pedimos a Deus o perdão, Deus, dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Deus. Pedimos, Senhor, que a sua misericórdia venha estar, ó Deus, sobre nós, ó Deus, nos ajudando, ó Deus, a caminhar na sua presença, Senhor. Oramos, ó Deus, nesse momento, pelas famílias, ó Deus, que estão reunidas em seus lares, em suas casas, nos ouvindo nesse momento, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado com essa pandemia, Senhor, o privamento, ó Deus, de estarmos na sua casa, de nos reunirmos como igreja, ó Deus, na sua casa, Senhor, no templo, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo também, ó Deus, aqueles que ainda, Senhor, meu Deus, irão nos ouvir, ó Pai, por meio, ó Deus, desse momento, Senhor. O Senhor venha abençoar cada um, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Vamos estar agora ouvindo um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos estar agora estudando a palavra do nosso Deus, vamos estar estudando um pouco sobre a família. Esse mês de maio é o mês que nós comemoramos o mês da família. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora esse mês como o mês da família. Nós sempre nos reunimos no dia 1º de maio para comemorar juntos, em comunhão, como família, em algum lugar, assim, comemorando, festejando a família. Mas não foi possível devido à pandemia, mas vamos estar, continuamos servindo ao nosso Deus e assim também aprendendo sobre a família, a necessidade que nós temos, irmãos, de servir a Deus como família. E para conversarmos sobre família, eu gostaria de estarmos lendo, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2,
onde no verso 7 nós vimos quando Deus criou o homem, né? Onde Deus fez o homem do pó da terra. Diz assim, o verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou na narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui Deus criou o homem, Adão, a primeira criatura de Deus, o primeiro ser humano a ser criado por Deus. Deus, ele formou o homem ali, a sua imagem, a sua semelhança. Mas Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, vivesse sozinho, então Deus, ele resolveu criar aqui também uma auxiliadora para o homem, a mulher. E nós encontramos aqui no verso 18 do capítulo 2, que diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí do verso 21 ao verso 24, nós vimos Deus formando a mulher. E nós vimos aqui então, diz assim o texto, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. No verso 23 diz assim, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós vimos, meus queridos irmãos e amigos e ouvintes, a formação da família. Como começou a família? A família começou pela criação de Deus. A família não foi criada por nenhum outro órgão. A família não foi invenção do homem, não foi o homem que criou a família, mas foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem fez o homem e Deus quem fez a mulher para ser a sua auxiliadora. E aqui diz o texto que então, a partir daí da criação de Deus, o homem, ele deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, formando então aí uma família. Os dois passam a ser uma família, uma só carne, o homem e a mulher. Então nós vimos aqui que quem criou a família foi Deus. Por isso a importância que tem a família na nossa vida. Por isso a importância que nós devemos dar para a família. Por quê? Porque quem criou a família foi o soberano Deus, foi o Criador de todas as coisas. Mas nós, diante da criação de Deus, Deus criou a família para ser bênção, meus queridos. Deus criou a família para viver em harmonia, para ter paz e para ser ali a sua imagem, a sua semelhança. Mas nós encontramos também aqui em Gênesis, no capítulo 3, nós vimos que Satanás, ele veio para tentar destruir essa criação de Deus com o pecado. E nós vimos aqui então no capítulo 3 de Gênesis, nós vimos a queda do homem, quando Satanás, ele vai lá, ele tenta a mulher e o homem a pecar contra Deus, e esses então pecaram contra Deus, e por causa do pecado, entrou a maldade no mundo. Então eles pecaram contra Deus, e ali então essa família passou a ser manchada por causa do pecado. Aí nós encontramos no capítulo 4, mais à frente, nós encontramos o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. O primeiro homicídio que nós vimos na família. O primeiro grande mal gerado pelo pecado na família. O qual ali então Caim mata o seu irmão Abel. O irmão matando o outro por causa do pecado. Mas Deus não criou a família para isso, para ser destruída. Deus criou a família para que o homem então deixe o seu pai e a sua mãe, se una à sua mulher e eles sejam uma só carne e vivesse então em alegria, em paz, em comunhão. Mas por causa do pecado, o pecado então
manchou então essa comunhão, essa alegria que havia então ali entre o homem e a mulher, trazendo ali para aquele casal, por causa do pecado deles, que Satanás foi lá e fez com que eles pecassem, e eles pecaram, desobedeceram a Deus, por causa do castigo do pecado, entrou então ali no mundo o primeiro homicídio, a primeira morte, um irmão tirando a vida do outro irmão, como nós encontramos aqui no capítulo 4. No capítulo 6 de Gênesis, nós vimos que esse pecado ele se agravou. E nós vimos então que o pecado atingiu não só agora a família de Adão, como nós vimos no capítulo 4, onde Caim mata Abel, mas o pecado ele se espalhou por todas as famílias da terra, trazendo então grande corrupção para o gênero humano, ali fazendo com que os homens então se corrompessem de tal forma, aonde Deus veio então a se irar contra a sua criação, a se irar contra aquilo que ele tinha feito em sua imagem, sua semelhança, por causa do pecado. Nós vimos aqui no capítulo 6, o dilúvio, aonde o homem se corrompeu e Deus então se ira contra o homem, ele manda o dilúvio e por meio do dilúvio então Deus destrói o primeiro mundo, ali o que ele tinha criado, os animais e todos os homens que ali viviam, mas porém, meus queridos, Deus, o Criador, ele não destrói totalmente a sua criação. Deus, nós vimos no capítulo 7 de Gênesis, capítulo 7, verso 1, nós vimos que Deus, por meio do justo Noé, ele preserva a família, ele preserva Noé e sua família. Nós vimos aqui no capítulo 7 de Gênesis, dizendo assim, no verso 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Havia, diante de todo aquele gênero corrupto que havia, a corrupção do homem contra Deus, o pecado que tinha se agravado e se virado contra Deus, nós vimos aqui um homem temente a Deus. E Deus não destruiu então esse homem com essa geração. Deus preserva a família, Deus preserva a sua criação, Deus preservou aqui a sua criação. Então nós vimos, irmãos, aqui a importância da família. E é sobre isso que eu quero conversar, sobre essa importância da família. Primeiro nós precisamos entender, meus queridos, a respeito da família. Que quem criou a família foi Deus. É o que nós vimos aqui no começo. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fala na sua palavra que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher para construir uma família. Então nós vimos por que a importância da família, porque foi Deus quem criou, foi Deus quem fez, foi Deus quem formou. Segundo, nós vimos aqui que o pecado, ele é terrível. O pecado, ele é algo maligno, podemos dizer assim. Maligno de tal forma que ele vem causar a morte, que ele vem causar a destruição, que ele vem causar a ira de Deus. E nós vimos também aqui que Deus, o soberano, ele pune o pecado com o dilúvio, ele pune aquela geração corrupta, porque Deus não inocenta o culpado, mas Deus preserva o justo Noé, a família de Noé. E nós podemos tirar aqui algumas lições para a nossa vida até aqui, na criação de Deus sobre a família. E a primeira coisa que nós precisamos entender e colocar na nossa vida é que a família é uma instituição divina e foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem criou a família. Por isso a importância da família. Foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem criou a família. Por isso a primeira coisa que nós podemos aplicar na nossa vida
como família cristã, você como família no seu lar, aí com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, entender que se foi Deus quem criou a família, nós temos o dever de cuidar e amar a nossa família. Nós temos o dever de cuidar da nossa família e de amar a nossa família. Isso é um dever nosso, isso é um dever que nós temos diante de Deus, porque deixar de fazer isso é pecado não contra o marido contra a esposa, não a esposa contra o marido, e nem o pai contra os filhos, nem os filhos contra o pai, mas é um pecado contra o próprio Deus, porque a família é uma instituição criada por Deus, e por isso nós precisamos cuidar da família. O segundo ponto também que eu quero comentar aqui, nessa nossa conversa sobre a família, é com respeito ao pecado. O pecado é maligno, o pecado ele é destruidor, o pecado é mentiroso, Satanás é mentiroso e Satanás está por aí rugindo como um leão, querendo tragar as famílias. E quantas famílias não têm sido destruídas porque têm dado ouvido a Satanás, porque têm dado brecha ao pecado na sua vida e o pecado então tem separado as famílias, tem causado terríveis consequências na família. Por isso, nós precisamos então colocar na nossa mente algumas coisas importantes para a nossa vida. Nós não podemos dar brecha para o mal na nossa vida. Nós não podemos dar brecha para Satanás, assim como Eva, lá no Éden, deu ouvido a Satanás em vez de ouvir ao Criador, aquele que formou a família. Nós não devemos dar ouvido ao pecado. Nós precisamos então fazer como fez o nosso irmão José no Egito. José, ele fugiu do pecado. José, ele fugiu do pecado. Para quê? Para não pecar contra Deus e para não pecar contra o seu senhor ali naquele momento, que era o marido da mulher, o qual estava perseguindo José. Então nós precisamos aprender, irmãos, que para que a nossa família seja uma família forte, uma família saudável, nós precisamos fugir do pecado, nós precisamos amar a nossa família, porque foi Deus quem criou a família, foi Deus quem formou a família. Então é obrigação nossa, como cristão, como povo de Deus, preservar a criação de Deus, preservar aquilo que Deus fez, que Deus formou. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Ainda uma terceira coisa que eu quero comentar aqui é sobre a punição que vem de Deus contra o pecado. Por que nós precisamos então fugir do pecado? Porque todo pecado tem a punição de Deus. Nós vimos aqui com o dilúvio. Deus puniu aquela geração com o dilúvio. Deus puniu aquele povo com o dilúvio e destruiu ali todas aquelas famílias pecaminosas que abandonaram a Deus e que deixaram de olhar para Deus e de ser temente a Deus. Mas Deus, Ele poupou o justo Noé. Ele poupou o justo Noé, Ele preservou o justo Noé com a sua família. Deus preservou Noé e a sua família, e diz a Bíblia aqui, em Gênesis capítulo 7, que Deus então mandou que Noé entrasse na arca, ele e a sua casa, e a sua família. Deus é o Deus que criou a família, que formou a família, e também é o Deus que preserva a família. Deus é aquele que preserva a família. Nós vivemos em um mundo corrupto, em um mundo mau, terrível, onde o pecado tem se alastrado e tem causado grandes problemas no mundo que nós vivemos. Há uma grande distorção sobre a família nesse mundo. Mas nós precisamos olhar para Deus. E agora nós vimos aí, meus irmãos, essa pandemia, que podemos entender que Deus está punindo a humanidade por causa do pecado também, para que nós se voltemos para Deus. Mas também podemos tirar aqui uma lição para nós, que esse Deus que pune o pecado é o Deus também que preserva a vida daqueles que temem a Ele e que andam nos seus caminhos. Aqueles que são justos. E Ele não preserva somente o homem, mas Ele preserva o homem e a sua família. Deus é soberano.
Deus é quem guarda a sua família. E Deus é poderoso para preservar a sua família, mesmo diante de toda a circunstância ruim que você tenha passado, que você tenha enfrentado por meio dessa pandemia. O medo, muitas vezes aí a escassez de alimento e tantas outras coisas, a prisão muitas vezes domiciliar, onde você não tem conseguido fazer suas coisas, mas que você olhe então para a sua família, que é um bem precioso que Deus deu para você, que você ame a sua família, que você preserve a sua família, cuide da sua família, ame sua família. O maior bem de um casal é um ao outro. O maior bem que um casal pode ter, que uma família tem, é um ao outro. O maior bem que você pode ter não é o tamanho da sua casa que você tem, não é o luxo dos seus móveis que você tem. O maior bem que você tem não é o carro, o ano do automóvel que você tem. Mas o maior bem que você pode ter aqui nessa terra, que o esposo tem aqui nessa terra. O maior bem do esposo é a esposa, e o maior bem aqui na terra da esposa é o esposo. E que nós como família possamos viver assim. E também os nossos filhos são herança de Deus para a nossa vida. E louvado seja Deus por isso. Então que você ame a sua família, que você preserve a sua família. Em Provérbios, para nós terminarmos aqui essa fala hoje, em Provérbios capítulo 15, verso 17, tem um versículo que vem muito oportuno para essa nossa fala. Provérbios capítulo 15, 17, diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Melhor é a simplicidade que você pode ter, do que você ter muitos bens e não ter amor. Isso é melhor. A melhor coisa que você tem é a sua família, aqui na terra. Isso é o bem mais precioso que você tem. Então cuide da sua família. E isso vai fortalecer ainda mais a sua família. Seja aonde o dinheiro venha sobrar, nesse momento há motivo para que você seja grato a Deus e agradeça a Deus. E quando faltar o dinheiro, faltar as coisas necessárias para a sua vida, mesmo assim, você pode se unir em família. É momento, então, do marido e da esposa orar a Deus. Na escassez e na sobra, precisamos servir a Deus, tanto na alegria quanto na tristeza. Por isso, meu querido irmão, neste momento que nós estamos vivendo um momento de escassez no mundo, de dor, de tristeza, muitas pessoas perdendo seus familiares. É hora de olhar para Deus, é hora de buscar a Deus e de orar, de entregar as nossas famílias na mão de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus guarde vocês, que Deus proteja, no nome de Jesus Cristo, que Deus venha suprir toda a sua necessidade. E que você, se você ainda não se entregou a Deus, você que está nos ouvindo, faça isso. Busque a Deus, confie em Deus, entregue sua vida a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pode cuidar da sua família e aquele que pode sustentar a sua família. Vamos orar nesse momento, para estarmos assim orando também pela sua casa, pela sua família, terminando nesse momento de culto ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, nesse momento, ó Deus, nós estivemos diante da sua palavra e vimos, Senhor, que a família é uma instituição criada pelo Senhor. A família só existe porque o Senhor criou. A família só existe porque estava no seu plano, na eternidade, Senhor, no decreto do Senhor. O Senhor, ó Deus, pelo seu infinito poder, pela sua graça, pela sua soberania, criou um homem do pó da terra e formou a mulher do homem e fez, ó Deus, então, aí a família, Senhor.
Ó Pai querido, por meio também, ó Deus, da família, nós vemos que o pecado entrou no mundo pela desobediência e veio trazer, ó Deus, um grande estrago na vida, nos lares, ó Deus. Isso permeia até os dias de hoje, ó Pai. Senhor, pedimos a sua misericórdia a cada família, que o Senhor venha abençoar cada família no lar, Senhor. O Senhor abençoe as nossas famílias aqui da igreja, da congregação presbiteriana de Ilha Comprida, Senhor. O Senhor abençoe, ó Deus, as famílias que estão nos ouvindo, ó Deus, por esse vídeo, Senhor, nos seus lares, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, fortalecer, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. E que diante, ó Deus, desse momento, dessa pandemia, Senhor, onde milhares de famílias estão sofrendo, eu peço que o Senhor venha confortar, Senhor, os corações daqueles que estão sofrendo, ó Deus, que o Senhor venha suprir a necessidade, abençoar, ó Deus, o coração daqueles que têm condição, ó Deus, para estarem ajudando, Senhor, as outras famílias necessitadas, ó Pai. Abençoa nosso país, tenha misericórdia do nosso país e do mundo, ó Deus, por causa dessa pandemia, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, é que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.